somos peregrinos em uma terra estranha. Mas Thales, o sistema político está fraudado, é verdade. O sistema judiciário está corrompido, é verdade. Muitos não defendem mais princípios, é verdade. As ideologias estão de vento em polpa, sendo disseminadas em escolas de ensino fundamental, em colégios de ensino médio, em faculdades, em universidades, é verdade. Mas a nossa postura é não negociar a nossa fé. O posicionado, aleluia, o posicionado, ele tem uma fé ativa. Em quem? Em Cristo. Em quem? Na palavra de Cristo. Esta fé é o que nos solidifica para vencermos Satanás, os prazeres da carne e as nossas próprias ruindades pessoais. Queridos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Por favor, meus irmãos, abramos a Bíblia, livro do profeta Abacuque, queridos, capítulo 3, versículo 2, onde está inserida a temática proposta pela Uncader. Quem encontrou o texto, diga amém, meus irmãos. Estou feliz em estar com vocês. Está escrito, irmãos: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Antes de sentarmos, por gentileza, repita comigo: posicionamento é uma questão de sobrevivência. Amém, queridos? Sentai-vos glorificando a Deus. Trago também a saudação da minha esposa, a irmã Jaqueline Marques de Oliveira Chaves. Não pôde vir, mas envia a paz do Senhor para os irmãos. Amém, queridos? Queridos, todos nós sabemos que para que haja grandes avivamentos, sempre necessitou de pessoas com posturas diferentes. Os avivamentos da história foram resultados de posicionamentos saudáveis, posicionamentos maduros, posicionamentos solidificados nas Escrituras. E pensar sobre o tema de vocês, avivados pela palavra. O que é que nós poderemos fazer para que esta chama ela permaneça acesa em nós, para que possamos dar continuidade a isso? O que devemos fazer? Quero convidá-los para pensarmos nesse tema, que será muito prático nesta noite. Eu preciso da preciosa atenção dos santos para meditarmos em algumas verdades. Ao lermos o livro do profeta Abacuque, percebemos um livro escrito entre os anos 610 ao ano 605 a.C. Esse profeta, onde o seu nome, traz um significado afetivo, abraço, é um livro relativamente curto, apenas de 3 capítulos, mas com um conteúdo riquíssimo, tanto teológico, geográfico e, acima disso, espiritual. Este profeta viveu no tempo em que os caldeus, em 612 a.C., queridos, derrotaram os assírios e se tornaram o império mais poderoso do mundo. Abacuque talvez fizesse parte do grupo de músicos do templo. Em capítulo 3, versículo 1, podemos assim confirmar que nesse tempo ainda estava de pé. Podemos ver alguns remanescentes ainda servindo a Deus em um tempo caótico em todas as áreas. Ao lermos esse livro, percebemos que é o 8º livro da coleção dos profetas menores. E o autor, ele vê o perigo que o seu povo está correndo e não entende como Deus pode tolerar os babilônios, um povo mau e cruel, destruí-los, oprimi-los
E Deus responde que virá o tempo em que ele castigará os inimigos do povo de Israel. E o profeta percebe que, orientado por Deus, ele tem que ser paciente, confiando na justiça divina, pois ela não falha. Os maus serão castigados, e aqueles que são fiéis a Deus viverão. E vemos que o livro termina com uma oração em forma de hino, em que Abacuque louva a grandeza de Deus e mostra a sua fé nele. Sobre os babilônios, ou sobre os caldeus, a caldeia seria o instrumento que Deus usaria para punir, que estava por sua vez debaixo do julgamento de Deus, e não escaparia da justiça ou da justa penalidade por seus atos errados. A arrogância e a fidelidade tem cada uma sua própria recompensa, como aqueles que esperam verão. Deus permitiria a opressão, mas viria o juízo, a justiça. No capítulo 2 vemos Abacuque em meio ao caos, expressando a sua fé, não uma fé flácida, mas uma fé estável, uma fé firme, uma fé sólida, uma fé madura. Abacuque 2, versículo 4, parte B, traz-nos uma expressão poderosa em um cenário enegrecido, mas o justo viverá da fé. Perceba quando Abacuque introduz, lamentando as crises existentes, a lei se afrouxando, a sentença que nunca sai, o ímpio cercando o justo e prevalecendo, como vemos no capítulo 1, versículo 4. Ele vai introduzir questionando a Deus o porquê, sem entender. Porém no capítulo 2, versículo 4, parte B, ele vai expressar fé. E todos nós sabemos que a fé é a mola propulsora para vencermos desafios aterrorizantes. Se não tivermos a nossa fé ativa, perderemos as guerras diante do nosso adversário. Vemos Abacuque, mas quaisquer que sejam os tesouros que a declaração do versículo 4 mais tarde desvende, uma coisa torna-se clara logo no início, e é que o profeta finalmente percebeu que o único elemento duradouro em um mundo instável e iníquo, de caráter corrupto, é a fé. Aonde a tirania, a ganância e o orgulho estão todos condenados, apenas a integridade continua viva, ativa e dinâmica. Com isso vemos que o foco aqui está a fidelidade. A fidelidade é um princípio que faz com que nós vivamos tempos áureos de avivamento. Sem a fidelidade a Deus, não conseguiremos nos nutrir daquilo que é eterno, porque Deus, Ele é santo. Porém vemos que Abacuque, ao tratar sobre esta fidelidade, ele trata sobre a fidelidade que origina-se na fé madura, prometendo uma vida no futuro aos fiéis. Sem dúvida ele salta por cima dos limites deste mundo e apresenta perante os fiéis uma vida melhor do que agora eles têm aqui. Ou seja, a crise está grande, a corrupção está ativa, mas nós cremos que algo melhor vem por aí. Alguém crê? Diga amém, meus irmãos. Nestes livros, ou neste livro, nestes relatos, vemos que todas as áreas estão afetadas, que seja a social, política, eclesiástica, moral, espiritual, tudo estava em declínio. Mas diante de tudo ainda há alguém que clama. Sobre isso, quero trazer a vocês o capítulo 3, que começaremos a desenvolver a temática que Deus nos orientou para esta noite. Capítulo 3, versículo 2. Trouxe esse texto em duas versões de Bíblias diferentes. Na NVI está escrito: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, está escrito o texto: ó Senhor,
ouvi falar do que tens feito, e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Olha a riqueza nos dois textos, tanto na corrigida como na NVI ou na NTLH. Vemos um desejo por um tempo poderoso. Vemos um desejo por um tempo de avivamento. Vemos que na crise sempre tem alguém na brecha. Na crise sempre tem alguém que clama. Por isso que existem ainda ações espirituais no meio de nós, neste mundo onde o sistema do maligno, ele é imperante e operante, porque ainda existe alguém que segura os princípios e não negocia o poder do Espírito no meio de nós. Ainda há alguém que clama. E o que é clamar? Clamar significa bradar, gritar, proferir em alta voz, protestar, suplicar e implorar. Os grandes avivamentos da história foram gerados por pessoas fiéis, por pessoas posicionadas e por pessoas que clamaram, mesmo não sendo ouvidas. Clamaram, mesmo sendo desprezadas pela maioria. E o que significa avivamento? O que significa avivamento? Significa o ato de avivar, ou seja, tornar algo mais vivo, ativo ou desperto, no sentido espiritual e cristão. Representa um renovo profundo da fé, um despertar da alma que estava fria ou distante, e um retorno à obediência a Deus, promovido pelo Espírito Santo. O avivamento é algo gerado pelo eterno. Escute-me bem, avivamento é algo gerado pelo divino. Então perceba que para que haja um avivamento, todos nós, quer seja de maneira individual ou de maneira coletiva, precisamos entender a geografia que estamos inseridos, o tempo que estamos vivendo, quem somos e o que precisamos fazer para vivermos tempos poderosos. É isso que Abacuque está clamando. Ele está fomentando um despertamento espiritual. Ele está fomentando um reaver de princípios. E mais do que nunca, o tempo atual é um tempo caótico, um tempo extremamente frio, arrogante, egoísta, no que se diz respeito às coisas espirituais e eternas. Homens com suas chocarrices, haters detonando e expressando as vísceras das crises internas institucionais no que se diz respeito à igreja. Pessoas que torcem pelo fracasso, pessoas que torcem e aplaudem pelo erro, pela queda de obreiros, pelo fracasso de homens que se dedicaram na obra, pessoas frias, pessoas que perderam a noção do temor e da responsabilidade espiritual. É o tempo que vivemos, mas para sermos diferentes, precisamos ter uma visão diferente. Temos que entender que as coisas internas se tratam internamente, e a nossa luta, diz Paulo, Efésios 6, a partir do versículo 11, não é contra a carne e não é contra sangue, mas sim contra principados e potestades que se arregimentam no mundo espiritual para impedir o progresso da igreja. Então, para que nós entendamos este avivamento prático, precisamos proteger a integridade da noiva e a visão genuína de reino, para assim vivermos este poder praticado, esse poder expresso. Aleluia! Vemos, queridos, que avivamento, do latim revivere, que quer dizer tornar a viver, significa reacender uma chama que estava quase apagada. Por gentileza, em alto e bom som, por questão de didática, repitam comigo: a chama, se depender de mim, vai continuar acesa. Diga mais forte, queridos: a chama, se depender de mim, vai continuar acesa.
E o que é que Deus quer de nós, queridos? Em um mundo dos iguais, é que sejamos diferentes. Ele quer que nós nos posicionemos. E posicionamento é o ato de se posicionar, de colocar numa posição, um ponto de vista que alguém possui em relação a um assunto específico. Ser posicionado é ter um lado. Ser posicionado é ter um lado específico para a defesa e para o exercício de sua fé. A posição do cristão é contra o inferno e suas ideologias destruidoras de princípios e de modos que agradam a Deus, porque o inferno se arregimenta para desnutrir a igreja e destruir princípios. E a pergunta que eu lhes faço em um tema tão poderoso como o de vocês, avivados pela palavra: qual é a tua posição? Uma pergunta pertinente para os dias atuais. Qual é a sua posição acerca disso? E o posicionado diante da crise, ele diz: a minha posição é crer, mesmo quando tudo diz que não está bem. Nós cremos porque não somos daqui, temos uma promessa eterna, somos peregrinos em uma terra estranha. Mas Thales, o sistema político está fraudado, é verdade. O sistema judiciário está corrompido, é verdade. Muitos não defendem mais princípios, é verdade. As ideologias estão de vento em polpa, sendo disseminadas em escolas de ensino fundamental, em colégios de ensino médio, em faculdades, em universidades, é verdade. Mas a nossa postura é não negociar a nossa fé. O posicionado, aleluia, o posicionado, ele tem uma fé ativa. Em quem? Em Cristo. Em quem? Na palavra de Cristo. Esta fé é o que nos solidifica para vencermos Satanás, os prazeres da carne e as nossas próprias ruindades pessoais. O posicionado para viver um avivamento, ele entende que ele crê em Jesus. Nada tira ele da igreja, nada tira ele do altar. Perceba, Thales, como é que eu identifico alguém imaturo, alguém que ele é menino na fé? Perceba, irmãos, vivemos uma crise de pessoas que ela não pode receber um convite para cantar, e se na hora do convite que ele recebeu ele não cantar, ele não vem mais para a igreja, ele não vem mais cultuar, ele não coopera mais com o dirigente dele. É um tempo de tanta sensibilidade. Aí a pergunta que nós fazemos como obreiros que trabalhamos em congregações é a seguinte: aonde está a fé deste povo? Se não foi escalado, eu não canto mais, eu não dizimo mais, eu não sirvo mais, a minha família não vem mais para a igreja. É o tempo que estamos vivendo de pessoas sensíveis a oportunidades não dadas, não delegadas, mas insensíveis à comunhão com Deus, à intimidade com Deus. Queridos, nós não somos firmados em homens, nós não somos firmados em nossas patentes eclesiásticas, nós não somos firmados em tesouros terrenais. Jesus disse: não ajunte tesouro aqui, porque a traça corrói, aleluia, a traça consome, mas ajuntai, 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 ajuntai. A igreja já está entendendo, por isso que é bom pregar numa igreja ensinada: ajuntai tesouros nos céus, onde a traça, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrompe. Quem vai ajuntar tesouros? O posicionado para viver tempos áureos de avivamento, ele está firmado em Cristo, ele está firmado na palavra, ele vem para a igreja focado em servir a Jesus. Ele não vem murmurando, ele não vem criticando o cantor que desafinou, ele não vem criticando o pastor que pregou até 9 horas, 1 minuto e 36 segundos e 15 milésimos. Ele vem para o culto ligado no eterno para ouvir de Deus o que ele quer falar. Ela entra pelas portas, ele entra pelas portas dizendo para Deus: Senhor, eu sou miserável, eu sou pó, eu sou falho,
mas eu sei que tu cuida de mim. Fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. O posicionado, aleluia, estou sentindo graça. O posicionado tem a fé firmada nas coisas espirituais. Que toda imaturidade, minha irmã, que todo pensamento de sensibilidade a oportunidades que tem tirado o teu foco, tem tirado a tua paz, seja repreendido em nome de Jesus. Você está firmado e enraizado na videira, é na videira verdadeira. Não é no vinho que embriaga, não é no vinho que engana, mas é no poder espiritual que te firma em Deus. Tem alguém sentindo a presença de Deus aqui? Eu estou sentindo graça de Deus aqui nesta noite. A tua fé está sendo fortificada em Deus. Outra coisa também, queridos, olha o resultado, em contrapartida daqueles que vivem uma vida espiritual saudável, aonde a fé está firmada em Deus. Quantas mães de oração não oraram por mim, e hoje muitas delas dizem: meu filho, graças a Deus que Deus tem cumprido promessas, é verdade. E quantas delas não abrem o coração e dizem: meu filho, ore porque estamos vivendo uma crise muito grande lá em casa, meu filho está afastado da igreja, meu marido está desempregado. Aí você olha para aquela mulher, nem parece que ela está passando prova, porque ela vem para a igreja para adorar. Quantas irmãs de oração, dirigentes de oração, que você coopera com elas, que só Deus sabe o vento, a luta, a guerra, mas quando a mulher abre a boca, ela tem azeite, ela tem graça, ela tem uma palavra de conforto para dar. Isso, revassou-me a terra. Isso é resultado de quem tem fé madura, de quem está posicionado em Deus. Ele vem servir, serve com excelência. Aquilo que aconteceu em casa ou deixou de acontecer não o afeta, não o tira do propósito, não tira do foco espiritual. Essas mulheres, quantas delas expressando estas ações, ganhando outras mulheres feridas, outros homens feridos, outros obreiros feridos, por causa da firmeza de sua fé. Eu estou pregando para pessoas aqui, pastor Moisés, que quem sabe a sua casa está totalmente ao avesso. Você veio de um lar problemático, você vem de uma situação vexatória, você vem de uma situação complicada, mas você está aqui nesta noite, você está aqui com esta farda, você veio aqui adorar. Isto representa que aquilo que aconteceu fora do templo não impediu você de trazer sacrifício. Eu quero pedir por alguns segundos, aqueles que vieram trazer sacrifício aceitável diante de Deus, para entregarem ao Senhor agora a tua melhor adoração. Porque quando tu adora, a fé ela vai sendo fortificada. Quando você adora, a fé vai sendo renovada, e o Espírito Santo de Deus me impulsiona para ministrar. Eu estou renovando a tua fé, eu estou renovando a tua fé, eu estou renovando a tua fé. Ela estava pouquinha, ela estava desvanecida, mas o Espírito te diz: estou aquecendo a tua fé, estou aquecendo a tua fé. Rebacuícia, andando cantia revas. Quem já é batizado no Espírito Santo, seja renovado em outras línguas agora. Quem não é batizado, seja batizado também agora, porque eu sinto o fluir do Espírito no templo central da Assembleia de Deus em Rondonópolis, dizendo para nós: eu sou aquele que me movo quando a fé está ativa. Então usufrua deste mover, usufrua deste cante. Eu vou deixar você adorar por alguns segundos. Fecha os teus olhos. Contemple Deus resolvendo coisas estranhas no mundo espiritual, coisas difíceis por causa da tua fé. Contemple. Remende cantora camandacia. Eu estou ouvindo, e isso não é jargão de pregador, eu digo com seriedade, estou ouvindo um retinir de cadeados nas grades sendo quebrados.
Senhor, que os espirituais presentes ouçam o que o Senhor está me permitindo ouvir. Banducatia alabaqui façam toramador kepite fara comite revá. O Espírito diz: a fé está quebrando cadeias. A fé está quebrando cadeias. Quebrando cadeias. Quebrando cadeias. O espiritual está se movendo aqui por causa da fé. É sorecanto romaná. O filho desviado vai voltar porque a fé vai trazê-lo de volta. Tua família desestruturada será alvo de um grande avivamento espiritual e moral por causa da tua fé. Contemple agora. Contempla Deus trazendo de volta. Mandou vianda. O anzol de Jeová está indo lá e trazendo de volta por causa da fé. Aleluia. Queridos obreiros, eu sinto graça aqui neste altar. Senda canto nemácia. É naquela congregação onde alguém está dando trabalho que Deus te diz: usa a fé. Usa a fé. Vai despedaçar o embaraço pelo poder da fé. Creia, o negócio vai melhorar. Mandou que anda Ramauí. Estou sentindo Deus aqui. É essa fé que te move. O posicionado na fé, ele canta independente de elogio. Ele serve independente de elogio, porque ele sabe o que está fazendo. Ele sabe para quem está prestando serviço. Ele tem prazer em fazer o que faz, porque ele sabe que o Eterno recebe o sacrifício e o serviço prestado aqui. Quem é posicionado para viver um grande avivamento, serve bem e serve com intensidade. Quem sabe as mãos do teu serviço têm enfraquecido, e Deus te reuniu aqui nesta noite para te dizer: para tu viver este avivamento, volte a levantar as tuas mãos para o serviço. Eu dirijo uma palavra para pessoas que estão aqui dizendo: Thales, não dá mais para servir, não dá mais para cooperar, não tenho mais nervo para aguentar a pressão. Pessoas que estão do meu lado não me ajudam, não me dão devido suporte. Agora imagina Abacuque sozinho profetizando, ninguém para dar o suporte, ninguém para dar um suporte emocional, espiritual, ou como força física para cooperar nos trabalhos. Agora imagine você numa situação dessa, sem ninguém e tendo que crer no Deus dos impossíveis. E eu trago uma aplicação para dizer: independente se tem alguém que não gosta, se tem alguém que não quer, se tem alguém que não concorda, foi Deus que quis te elevar, foi Deus que quis te ungir, foi Deus que quis te apresentar, foi Ele que te colocou lá. Não foi você que pediu, não foi você que se apresentou, não foi Costa Quente que te colocou lá, foi Deus que te colocou. E Ele te diz: eu coloco e dou capacidade, eu coloco e dou capacidade. Quem entende a mensagem nesta noite, reage. Eu coloco e dou capacidade. Levanta estas mãos cansadas nesta noite e recebe força, obreiro, recebe força, mulher, recebe força, jovem, recebe força, homem. A tua fé para o serviço está sendo renovada. Olha o cansaço saindo, embarcando esse andaramá. O prazer está voltando, o prazer de servir está sendo gerado de novo. Tu estavas dizendo: Deus, eu estou me reconhecendo, eu não estou mais fazendo com aquele sentimento, eu estou cansado. Aí Deus te diz: eu revigoro a tua fé. Eu vou deixar você adorar. Não entregarás, porque não é o tempo. Queres tu pagar o preço? Labaco e faraci. E Deus renova a tua fé para o serviço. Faz que eu cuido de tudo
tudo que tu entregaste na minha mão. Faz, faz, faz. Que deixe anda, mandou que me revaciar. Faz que eu cuido de tudo. Os recursos são meus. Que macueta na que anda. Não morrerás pela pressão do teu adversário, porque eu visito o mundo espiritual e digo: não toca, não mexa. O inimigo tem pedido para Ciro andar com a tua vida e com a vida dos teus, e Deus tem dito: não toque, eu não permito, porque a fé dele e a fé dela está firmada em mim e nas minhas promessas. Sinta o afeto de Deus te envolvendo nesta noite, renovando a tua fé para a obra. Nasce, Eva, Manácia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares me arremessam e me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Aleluia. Rompa em fé nesta noite. Não estava preparado no sermão, mas Deus disse: eu estou gerando fé para o serviço. Rompa em fé. Há uma graça de Deus aqui nesta noite pela palavra. Eu te escolhi para fazer diferença ali. Não tens entendido os meus moveres, mas eu tenho te encaixado no tempo que eu quero. Tu não tens compreendido, mas sou eu. É Maui, comando covede, abaçuiô, rabai. A solidão tem sido intensa, aterrorizante. Os traidores são muitos, mas foi eu que te coloquei ali. Rompa em fé. Rompa em fé. Rompa em fé. Coloque a mão no seu coração. E eu vou ministrar esse louvor, mais uma parte para a gente orar. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, obreiros, receba esta graça. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Fé. Existe a fé de sinais. A fé operacional é onde nós pararemos devido ao horário, que eu não gosto de ser extensivo.
Nós acreditamos que para vivermos um grande avivamento, precisamos acreditar nos sinais de Deus. E todos nós estamos sendo bombardeados, pelo menos nos que diz respeito a nós pentecostais, por uma grande e avassaladora pregação contra os dons espirituais em manifestação no nosso meio. Só que nós somos continuistas, somos pentecostais clássicos e continuistas. Queremos no mover espiritual, nos dons espirituais, não é, irmãos, com equilíbrio, mas cremos na intensidade de sua manifestação. Para que nós vivamos tempos poderosos, para que a palavra nos avive, temos que crer, nos posicionar, sermos fiéis, mas também acreditar que Deus permanece o mesmo. O escritor diz que Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Nele não há sombra de variação e não existe mutabilidade. Deus não muda, Cristo não muda. Para que nós vivenciemos poder em nossa vida, especificamente individual ou coletiva, precisamos crer no poder de Deus para sinais. E o que significa sinais? A palavra sinais derivada da palavra grega semeion, que é justamente essa manifestação do divino no eterno, para revelar este poder em curas, em operações, em prodígios, em milagres. Para que nós gozemos deste avivamento, precisamos crer que Jesus batiza no Espírito Santo. Quem acredita que Jesus batiza no Espírito Santo? Precisamos continuar crendo que Ele opera milagres, Ele opera sinais. Por exemplo, sinais, milagres. Eu tenho um irmão hoje mais novo, que na infância ele foi acometido de uma alergia crônica. Ele não poderia consumir nada em termos de proteína, de leite, nada. Resumindo, íamos para a congregação do sítio no Engenho Paraíso, em Pernambuco, porque eu sou pernambucano, mas eu moro na Paraíba há 15 anos. Então ali nós congregávamos, e por muito tempo pagamos preço pela cura daquela criança. Meu irmão, mãe ia para o trabalho de oração, clamando, chorando, meu pai gastando todos os haveres que ele tinha em medicamentos, em leites caríssimos, para que ele sobrevivesse. Só definhava numa tarde. Quem acredita no Deus de sinais? Numa tarde fomos para o trabalho de oração, pastor Moisés, e a saudosa irmã Lucineide, uma mulher, irmã, que sofria com muita enfermidade, meus pastores, mas ela era usada em sinais. Vai entender os mistérios de Deus. Deus usava ela para curar enfermos, mas era doente, era enferma. Com cada um Deus tem um mistério. Irmão Lucineide, dirigindo o trabalho de oração, disse para minha mãe Marta: aonde está Gabriel? Que era o meu irmão mais novo. Onde está Gabriel? Ele pequeno, mãe disse: está ali no meio da mocidade. Traga ele aqui. Ele veio à frente no subpúlpito. Aquela mulher cheia de Deus, com aquele olhar ousado, cheio de autoridade, olhou para aquela criança e diz assim para ele: meu filho, assim diz o Senhor. Ele pequenininho, magrinho, todo intoxicado, todo vermelho, a pele magro, olhou para ela assim, com os olhos esbugalhados. Aí ela disse assim para ele: eu estou. Aí Deus tomou a boca dela e disse: eu estou passando no teu sangue agora a minha mão de cura. Quem acredita que Jesus é o mesmo? Ela passou a mão dela naquela cabecinha pequenininha, naquele corpinho magro, até os pés, e Deus falando na boca dela: estou te curando, não tomarás mais medicamento, estou te sarando, estou te limpando, estou te purificando. Toda a igreja, sabendo da situação, chorou. Deus tomou aquela congregação pequenininha do sítio, fomos para casa chorando, glorificando a Deus, e Deus usou a boca dela e disse: tu não tomarás mais remédio. Se Deus falou, creia. Deus não mente em suas palavras. Mãe chegou em casa como uma boa nordestina. Ele não podia mais comer cuscuz. Aí fez aquele cuscuz pentecostal para ele e disse: sente aqui, coma cuscuz com ovo, toma este copo de leite de vaca. Aí ele disse: mãe, se eu tomar eu vou passar mal. Aí ela olhou para ele e disse: você vai tomar, porque o Deus que eu sirvo disse na congregação que ele estava lhe curando. Se anda, tem cura hoje, irmãos, e nós iremos orar, porque eu gosto de
orar para Jesus curar e batizar no Espírito Santo. Isto é palavra, cremos, então assim ministramos. Aquela criança comeu cuscuz, comeu ovo frito, tomou um copo de leite. Hoje ele está vivo, formado, com 3 faculdades, mais forte do que eu, mais alto do que eu. E diz ele, permanece o mesmo para operar sinais. Por gentileza, queridos, permissão, pastor, fiquemos todos em pé. 9h17 da noite, queridos irmãos. Fé. Fé. Avivados pela palavra, para vivermos este poder, precisamos ativar a nossa fé. Escutem-me bem, queridos, por gentileza. Primeiro convite que eu faço: alguém entre nós que está afastado da igreja e que não é crente, e que nesta noite quer renovar a aliança com Jesus? Tem alguém entre nós? Irmão Thales, eu estou afastado da igreja, eu não sou crente, mas eu quero hoje tomar uma decisão por Jesus. Por respeito e educação, sinalize se há alguém entre nós que não é crente ou está afastado. Levante a mão assim para me conhecer. Você tem alguém? Tem alguém? Todos são crentes, irmãos, aqui? Todos são crentes? Todos são crentes? Na galeria todos são crentes? Há alguém entre nós que não é evangélico? Não é? Eu lhe convido, sai do seu lugar ali com a mão levantada. Deus te abençoe, seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo sempre. Tem uma pessoa ali não evangélica ali. Tem mais alguém além dele? Tem mais alguém? Não tem, só tem ele não evangélico. Amém. Querido, Deus te abençoe. Eu preguei a palavra, tenho certeza que você foi alcançado pela palavra. A palavra tem endereço certo. Por amar a tua alma, a tua vida, não te conheço, mas eu te convido a provar do que provamos aqui, que é desse evangelho poderoso que é Jesus, que nos aviva, nos dá vida e nos dá vigor para vencermos as dificuldades da vida. É Ele que perdoa os nossos pecados, escreve nosso nome no livro da vida, nos enche do Espírito Santo, nos regenera pelo Espírito e nos faz sermos uma nova criatura. Tu queres nessa noite aceitar a Jesus como Salvador? Tu queres? Se tu queres, é só levantar a tua mão. Alguém vai aí, te dar aquele abraço apertado e te trazer aqui à frente. É só levantar a mão. Tu queres? Levanta a tua mão se tu desejas aceitar a Jesus como Salvador. É a maior decisão da tua vida. Por amar a tua alma, a tua vida, eu te convido. Tu queres? Não queres? Que Deus te abençoe. Não vou insistir, porque quem convence é o Espírito Santo. Segundo convite, devido ao horário, por gentileza, eu quero convidar todos que estão enfermos aqui, que precisam receber da parte de Deus uma intervenção na saúde. Thales, eu estou vivendo crises na área psicológica. Sofro depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Eu estou vivendo situações difíceis no meu corpo físico. Vivo enferma ou vivo enfermo. Ah, Thales, eu estou bem, mas quero representar alguém da minha família. Você veio para o lugar certo. Nós estamos em um trabalho onde estamos meditando sobre avivados pela palavra. E nós cremos que a fé rompe as impossibilidades. Por gentileza, queridos, quem assim se encontra, sai do seu lugar rapidamente, para nós estarmos orando para Jesus curar nessa noite. Aonde há alguém enfermo ou enferma, sai do teu lugar rapidamente e vem à frente. Estamos na Assembleia de Deus, esse é o nosso costume, e não podemos perder essa visão de ministrarmos sobre os enfermos a cura. Vem. Podem ser os congressistas, podem ser as irmãs Josabé. Vocês irmãos que estão do meu lado esquerdo, podem vir à frente também. Jesus está presente. Eu estou sentindo graça de Deus. Jesus está operando aqui pela palavra. Sai do seu lugar rapidamente e venham. Isso, irmã, chore. Isso, pastor Júnior. Guia-me sempre. Venham. Eu espero, venham. Guia meus passos. Aleluia. Salvador, tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Venham, eu espero, venham. Já venha glorificando a Deus, irmãos. Já tem irmãs aqui chorando e sendo renovadas.
encheu. Isto é o poder de Deus entre nós. Não precisa forçar nada. É Ele que está presente aqui no Templo Central de Rondonópolis. Sua mão Aleluia! posso cantar. Aleluia! Uma vida para Jesus. Quem pode glorificar a Deus pela vida dela? Meu Senhor, Adore a Deus, irmão. Jesus está salvando. Onde está a segunda vida? Sai da pressa do teu lugar e vem. tu Venha para Jesus. sobre a cruz, regimento. Isso, abrace ela. Meu Jesus, Chore mesmo, minha filha. É vida de Deus chegando sobre ti. Isto é o avivamento sendo gerado. meu Senhor, Aleluia. que me encheu. Aleluia. Seu amor. Oh, isso, pastor Júnior. Sua mão. Posso cantar na escuridão. Cante bem forte. Guia-me sempre. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regime em tudo, meu Jesus. Mais de ti, pastor Júnior, se eu puder cantar, mais de ti, precisamos mais de ti. Estarei ministrando a oração nesta brisa maravilhosa que estamos sentindo aqui. Os obreiros estão sentindo esta presença. As irmãs estão sentindo, irmãos, a pureza desta presença que está aqui. Cabas. Aleluia, Echebacantuias. aleluia. Meu amigo, estamos aqui diante de ti. Aleluia. Quem somos nós para te pedir alguma coisa, Senhor? Cabas. Aleluia. Somos dependentes de ti. Somos dependentes de ti. E aqui te clamamos. Os tempos estão negros. As crises dominam o planeta, Senhor. Mas é um tempo tão difícil. Estamos te clamando porque queremos mais de ti. Hoje eu vim aqui Viemos pra te adorar. para te adorar. Estou aqui pra te louvar, te bendizer. Aonde houver alguém nesta noite enfermo, Hoje vou calar a minha alma. aonde houver alguém precisando de uma intervenção tua, porque o Senhor nós tem ministramos pra junto dizer. com a tua noiva nesta noite em Rondonópolis. Hoje quero ser abençoado. Meu coração foi preparado Em nome de Jesus, pra te receber. todo espírito de enfermidades Nada mais me interessa. Eu desapareçam estou agora. com pressa, mas de ti eu quero Viemos ter. buscar mais de ti nesta noite, Senhor. Eu quero mais de ti. Derrama a tua unção de cura Eu agora. quero mais Quero mais que emoção. Do alto da cabeça, Hoje ponta eu dos pés dos teus quero filhos a e tua filhas, unção eu dou ordem derramada para que as sobre dores, mim. as enfermidades, as comorbidades desapareçam agora. Eu Desapareçam quero. agora. Em nome de Jesus, a nossa fé está ativada quero. para sinais. O meu corpo Em nome de Jesus. é tua morada,
Dores desapareçam, caroços desapareçam, células cancerígenas desapareçam, surdez parcial ou total desapareçam, cegueira parcial ou total desapareçam. Pai, o mundo não acredita mais no teu mover, o sistema não acredita mais na tua atuação, mas nós cremos e fazemos como Abacuque nesta noite em Rondonópolis. Aviva a tua obra, aviva a tua obra, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Agora, Senhor, opera sinais do púlpito desta igreja, a portaria do grande templo, do templo central de Rondonópolis, que a unção do Espírito domine as quatro paredes, este ambiente agora. Saúde, adore a Deus. Levante a mão para glorificá-lo, levante a mão para adorá-lo. Receba o renovo da tua fé. Agora milagres, 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 milagres. Eu quero mais de ti. Quem quer? Eu quero. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção. Quem não é batizado no Espírito Santo, abre a boca, porque Jesus pode te batizar agora no Espírito. Eu quero mais. Deixa ele te encher, deixa ele te encher um cadê, deixa ele te encher um zadé, deixa o Espírito se mover agora. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa.